Olá, eu sou a professora Mônica e na aula de ciências de hoje nós vamos falar sobre a tabela periódica dos elementos. Vamos falar um pouquinho sobre a história da tabela periódica. Então, o químico de origem, que originou a tabela periódica, ele é da Rússia, é o Dmitri Mendeleev. Ele tornou-se um dos maiores gênios da história. Mendeleev ele realizou estudos sobre as propriedades dos elementos e as suas massas atômicas. Em 1869, ele começou a colecionar todas as informações sobre os elementos conhecidos naquela época e sobre uma forma de manual ele começou a arquivar esses dados. Então ele anotava em cartões, os quais eram afixados na parede do seu laboratório e conforme ele observava alguma semelhança, ele mudava a posição dos cartões. Em meio à sequência de cartões, existiam espaços vazios e Mendeleev compreendeu que esses espaços eles seriam preenchidos logicamente no futuro. Então aqui na imagem ao lado nós temos um rascunho de como ele estava preparando essa tabela periódica e os espaços vazios que ele ia deixando para serem preenchidos. Tivemos também a contribuição de um cientista que é o Henry Moseley. Em 1913, ele examinou um espectro de raio-x dos elementos e ele descobriu que todos os átomos de um mesmo elemento químico apresentavam a mesma carga nuclear e, portanto, eles tinham o mesmo número de prótons. Então, ele foi o primeiro a conseguir determinar os números atômicos dos elementos com precisão. Não demorou muito tempo para se chegar à conclusão de que os elementos eles ficariam no modelo mais regular se eles estivessem organizados numa tabela por ordem de números crescente do número atômico, em vez de usarem o número de massa como propunha o Mendeleev. Então, na lei periódica ficou assim, os elementos químicos eles são agrupados por ordem crescente do número atômico e observa-se uma repetição periódica de várias das suas propriedades. Então, essas propriedades elas se repetem para os elementos na sequência que eles foram ajustados. Então, aqui nós temos a tabela periódica atualizada. Nós temos 118 elementos químicos que estão aí dispostos em ordem crescente dos seus números atômicos. Nas linhas, a gente tem os períodos na horizontal. E na vertical nós temos as colunas, que são as famílias. Aqui nós temos a tabela periódica, onde nós podemos retirar dela várias informações. A gente já começou a usar um pouco em outras aulas, Então nós temos sempre na tabela periódica uma legenda. Então essa tabela tem a legenda aqui, é o símbolo dela. O símbolo do elemento fica no centro do quadradinho. Embaixo do símbolo a gente tem o nome do elemento. Na parte de cima do símbolo a gente tem o seu número atômico e na parte de baixo do símbolo a gente tem o seu número de massa. Existem outras informações que a gente também pode encontrar numa tabela periódica. Essa tabela periódica, ela também oferece a informação dos estados físicos em que esses elementos são encontrados. Por exemplo, os símbolos que estiverem escritos em preto são elementos que estão na natureza em estado sólido, temperatura ambiente. Os que estiverem escritos na cor vermelha, que somente o mercúrio e o bromo, eles estão no estado líquido na natureza. Os que estão em amarelo, os símbolos em amarelo, são gases. E os que estão escritos com a letra branca são elementos sintéticos, que foram produzidos em laboratórios. Temos também outras características que separam eles por cores, como se eles são metais, se eles são ametais, se eles são semimetais, e que nós vamos entender um pouco mais adiante na nossa aula. Então, vamos falar dos períodos da tabela periódica. Cada linha horizontal da tabela é chamada de período. E ela corresponde ao número de camada de energia do elemento químico. Então, cada nível da camada de energia, como a K, L, M, N, O, P e a Q,
que nós vimos, né, naquele modelo atômico de Bohr, Rutherford Bohr, onde os elétrons eles estão distribuídos em camadas. Então, cada linha vai corresponder a uma camada. Então, os elementos que estão no primeiro período, eles têm apenas uma camada de energia, que seria, por exemplo, a camada K. Os que estiverem no segundo período, eles vão ter duas camadas, que seria a K e a L. O que tiver no terceiro período, vão ter 3 camadas, e assim sucessivamente. Então, quando chegarmos lá no sétimo período, esse átomo ele vai ser um átomo grande, ele vai ter 7 camadas eletrônicas, que vão ser todas elas, né? K, L, M, N, O, A, P e a Q. Então, observando a tabela, a gente também nota que tem 2 linhas, né, na parte de baixo da tabela, que são as séries dos lantanídeos e dos actinídeos. E eles pertencem ao sexto, no caso, o lantanídeo, ao 6º período da família 3B, e o actinídeo ao 7º período da família 3B. Aqui nós temos a tabela divididas em colunas que correspondem às famílias. Elas foram divididas assim porque os elementos que pertencem à mesma família, eles possuem características muito parecidas, por isso eles foram agrupados dessa maneira. Então nós temos 18 colunas, né, e 18 famílias, sendo que temos a família A e a família B. Então está distribuída assim, a família A é 1A, 2A, depois pula para a coluna 13, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Já a família B, ela fica no centro da tabela. Aí nós temos aqui a família 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B e 2B. Ela está organizada de uma maneira diferente. E as duas colunas que estão embaixo, as linhas, correspondem àqueles 2 quadradinhos que estão faltando na família 3B. Então, as famílias, elas recebem nomes específicos, de acordo aí, geralmente com as suas características, ou também recebe o nome do primeiro elemento dessa família. Então, nós temos a família 1A, que chama metais alcalinos, a 2A, metais alcalinos terrosos, temos a família B, que chama metais de transição, a família 3A é a família do boro, a 4A é a família do carbono, a 5A, a família do nitrogênio, calcogênios, halogênios e a família 8A, que são dos gases nobres. Aqui nós temos a maneira como elas estão distribuídas na tabela. Então, nas extremidades nós temos a família A e no centro da tabela nós temos aí a família B, que são elementos de transição externa, e a B2, que são transição interna. E a família A são elementos representativos. Nós vamos falar um pouco sobre a família A e as características dos elementos e a utilização desses elementos somente da família A. Da família B, a gente vai estudar um pouco mais adiante. Então, nós temos os elementos representativos, né, que correspondem a todos os elementos da família A. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os metais alcalinos, que corresponde à família 1A, e ele também pertence ao primeiro grupo, que são os elementos o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio e o frâncio. As características dos metais alcalinos, eles são diferentes das características dos metais com os quais nós estamos acostumados. O sódio, por exemplo, ele é um sólido branco, leve e mole, como uma cera. E conforme a figura ao lado, ele pode ser cortado facilmente. Contudo, o cientista ele está usando luvas, porque o elemento queima a pele se o segurarmos com a mão. Além disso, ele é muito reativo, ele oxida-se rapidamente e a superfície brilhante que aí fica exposta ao corte, ela escurece até pegar fogo espontaneamente em contato com o ar. E ele também reage violentamente com a água. Por isso, normalmente, o sódio e os outros membros da família dos alcalinos, que também são muito reativos, eles são guardados em querosene, óleo ou benzeno, para eles não entrarem em contato com a umidade do ar e com o gás oxigênio, porque eles são muito reativos. Mas esse sódio, ele muda o comportamento, assim como os outros átomos. Quando eles se ligam com outro átomo, às vezes eles mudam as suas características.
Então, ao se ligar com outros átomos, o sódio ele modifica o seu comportamento. Por exemplo, quando ele forma com o cloreto de sódio, o sal de cozinha. Então, agora ele não é mais violentamente reativo como nós vimos. Ele passa a ter uma grande importância biológica, pois ele tem que estar presente nos fluidos extracelulares, controlando as trocas de várias substâncias entre as células do organismo e o sangue. O potássio, um outro elemento, ele também é um íon importante e ele está presente em alimentos como a banana e a água de coco e nos fluidos intracelulares. Ele e o sódio ajudam muito na transmissão de impulsos nervosos e no controle dos batimentos cardíacos. Já o outro elemento, o lítio, ele é usado no tratamento de depressão, principalmente na psicose maníaco-depressiva. O rubídio, ele é usado na produção de cristais especiais para sistemas de telecomunicação de fibra óptica e de semicondutores e células fotoelétricas. O isótopo radioativo do césio, eles são usados no campo médico para tratar certos tipos de câncer. Já o frâncio, ele é um elemento radioativo muito raro, que não apresenta nenhuma aplicação prática. O seu período de meia-vida é de 22 minutos apenas. Por isso, ele é muito difícil de ser conseguido e ainda mais em quantidades apreciáveis. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre a família dos alcalinos terrosos ou a família 2A. Ele também pertence ao segundo grupo da família. Nós temos aqui como representantes os seus átomos: o berílio, o magnésio, o cálcio, o estrôncio, o bário e o rádio. O berílio, ele é um metal com alta resistência à corrosão e adicionados em pequenas proporções às ligas de cobre ou níquel, com interessantes propriedades mecânicas e térmicas. Além disso, as suas ligas elas são úteis no desenvolvimento de mísseis e materiais para aeronaves. O elemento magnésio. Ao contrário do berílio, o magnésio ele é mais ecológico e, em parte, ele é muito essencial às plantas. Por esse motivo, ele possui alta importância biológica e na indústria farmacêutica. Por exemplo, a magnésia do leite, ele é um remédio para a azia e consiste em uma solução de hidróxido de magnésio. Também possui aplicações industriais, como a solda de ligas de alumínio e zinco, ou na produção de aços e titânio. O elemento cálcio, um dos seus principais usos, é de dar ao cimento e ao concreto as propriedades desejadas para as construções. É também um material essencial na produção de aço, vidro e papel. Outros compostos de cálcio são usados no processamento de alimentos, produtos de higiene pessoal ou cosméticos. O estrôncio. Ao queimar, o estrôncio ele pisca uma intensa luz vermelha usada em pirotecnia e para fazer também explosivos. O elemento rádio ele é usado no tratamento do câncer devido à sua radioatividade. Alguns dos seus sais destinavam-se a relógios coloridos, sendo seu uso proibido por causa dos riscos para quem os usava. Já que o bário ele é um elemento usado no contrastes de exames de raio-x. A família do boro ou a família 3A, ela pertence também ao grupo 13 da família da tabela periódica. Os seus elementos são os átomos boro, alumínio, gálio, índio, tálio e niônio. Algumas utilidades dos elementos desta família. O boro, ele é utilizado na fabricação de ácido bórico e na indústria eletrônica e para controlar a condução de corrente elétrica em materiais como o silício e o germânio. O alumínio, ele é utilizado na produção de latas para bebidas, utensílios domésticos e na construção civil. O gálio. Para finalizarmos a nossa aula de hoje, vamos ver a utilização desses elementos. O gálio, ele é utilizado na produção de espelhos, de LED e na formação de ligas metálicas, de baixo ponto de fusão.
O galho, ele também é utilizado na fabricação de espelhos, de instrumentos médicos e de aviação. O elemento índio, ele é utilizado na medicina nuclear, no diagnóstico de tumores e na construção de espelhos e painéis eletroluminosos. Já o elemento talho é utilizado, por exemplo, em equipamentos e detectores de radiação gama, e também no tratamento de algumas infecções da pele. Já o elemento niônio, ele não possui nenhuma utilização proposta no momento. Então, a nossa aula de hoje, nós focamos na utilização de alguns produtos da tabela, né, alguns produtos feitos, né, com átomos que a gente vê na tabela periódica. Supostamente, a gente olha na tabela periódica e não imagina, né, que na natureza e nos produtos que a gente usa no dia a dia, esses átomos tão estranhos, né, estão presentes. Então, para vocês terem uma ideia de como tudo na nossa vida tem a química, que a gente já começou a falar isso no início do ano. E a nossa aula de hoje, ela fica por aqui, mas na próxima aula nós daremos continuidade aos outros elementos da família da tabela periódica que ainda nós não vimos. Bons estudos e até a próxima aula.